Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Vamos estudar Mosias, capítulo 29, até Alma, capítulo 4. E o tema é Foram firmes e inabaláveis. Estudaremos os seguintes tópicos. Posso exercer uma influência positiva na comunidade. A palavra de Deus pode me ajudar a reconhecer falsas doutrinas. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são os humildes seguidores de Deus. Meu exemplo e testemunho podem mudar o coração. Eu convido você a assistir essa aula completa, ficar aqui comigo até o final. Deixe o seu like, seu comentário muito importante aqui no final. Obrigado a todos aqueles que já participam semanalmente aqui das aulas e compartilham dessa mensagem. Vamos começar na introdução desta aula. E o resumo diz o seguinte: algumas pessoas talvez achem que a proposta do rei Mosias de substituir os reis por juízes eleitos pelo povo foi apenas uma reforma política sábia. Mas para os nefitas, especialmente para aqueles que viveram sob o reinado do iníquo rei Noé, essa mudança tinha também um significado espiritual. Eles tinham visto como um rei injusto havia influenciado seu povo e estavam muito ansiosos para se verem livres desse tipo de influência. Essa mudança permitiria que fossem responsáveis por sua própria retidão e respondessem por seus próprios pecados. Então, o povo estava animado aí com a mudança aí da troca de reinado, de substituir aí os reis por juízes eleitos. Certamente, o fim do reinado dos reis não significava o fim dos problemas na sociedade nefita. Pessoas astutas como Neor e Anlice promoviam ideias falsas. Incrédulos perseguiam os santos e muitos membros da igreja se tornaram orgulhosos e se desviaram. Contudo, os humildes seguidores de Deus permaneceram firmes e inabaláveis apesar do que acontecia ao seu redor. Então, esse é apenas uma introdução daquilo que nós vamos aprender nesses 5 tópicos. E eu convido você a ficar aqui comigo para nós aprendermos quais são os princípios e ensinamentos que nós podemos aplicar na nossa vida com essas histórias. Primeiro tópico é: posso exercer uma influência positiva na comunidade? Aí já é um começo, né? Você poder exercer uma influência positiva aí na comunidade onde você vive. Osias 29. Portanto, aconteceu que se reuniram em grupos por toda a terra para expressarem-se a respeito do que deveriam ser os seus juízes, a fim de julgá-los de acordo com a lei que lhes fora dada. E muitos se alegraram com a liberdade que lhes havia sido concedida. Então, eles tiveram a oportunidade aí de eleger os juízes, aqueles que governariam aí o seu povo, seriam os seus líderes. Então, o povo estava animado. E aconteceu que Alma foi escolhido para ser o primeiro juiz supremo, sendo também o sumo sacerdote, porque seu pai lhe havia conferido o ofício e encarregado de todos os negócios da igreja. Então, como o povo ali teve a oportunidade de poder escolher o seu juiz, o seu líder, Alma foi escolhido depois que faleceu o seu pai, o pai Alma, né, pai de Alma, chamava Alma, ele faleceu com 82 anos, e depois de Mosias também ter falecido com 63 anos de idade, Alma foi eleito aí para ser o juiz líder do povo. Ora, não é comum a voz do povo desejar algo contrário ao que é direito, mas é comum a minoria do povo desejar o que não é direito. Portanto, observareis e tereis isto por lei: resolver vossos negócios de acordo com a voz do povo. Ou seja, sempre tem aquele grupinho do contra. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Sempre tem aquele grupinho do contra. E se chegar o tempo em que a voz do povo escolher iniquidade, então os julgamentos de Deus recairão sobre vós. Sim, então será o tempo em que ele vos visitará com grande destruição. Então, quando você começa a ver muita destruição na terra,
já está mostrando aqui que os julgamentos de Deus estão começando a cair sobre um povo que não segue os seus mandamentos, um povo que escolhe a iniquidade. Então, quando o povo escolhe a iniquidade, Deus ele vem com aquela voz de trovão e ele visita a terra com grande destruição. E é isso que vai acontecer e está acontecendo cada vez mais, porque as pessoas estão se afastando de Deus, não querem mais saber de ir para a igreja, não guardam os mandamentos de Deus, a iniquidade só aumenta e a destruição na terra também vai aumentando. E aconteceu que no começo do quinto ano do seu governo, o povo começou a contender, porque um certo homem chamado Anlice, sendo um homem muito astuto, sim, um homem sábio quanto à sabedoria do mundo, e pertencente à ordem do homem que matara Gideão com a espada e fora executado de acordo com a lei. Ora, esse Anlice, por sua astúcia, atraído muita gente e eram tantos que começaram a tornar-se muito poderosos e começaram a esforçar-se para fazer de Anlice rei do povo, ou seja, aquela turminha do contra, aqueles que não guardavam os mandamentos, aqueles que queriam fazer baderna, causar problemas, viver em iniquidade, começaram a querer que Anlice fosse aí o seu líder e escolher para ser o seu rei. Ora, isso foi alarmante para o povo da igreja, como também para todos que não haviam sido atraídos pelas persuasões de Anlice, pois sabiam que, de acordo com a lei, estas coisas deveriam ser resolvidas pela voz do povo. Portanto, se fosse possível Anlice vencer pela voz do povo, ele, sendo um homem iníquo, privá-los-ia de seus direitos e privilégios na igreja, pois era seu intento destruir a igreja de Deus. Então, esse Anlice, ele queria destruir a igreja de Deus, e se ele fosse ali nomeado rei por aquela turminha, né, que quer desviar, é, desviar-se do caminho de Deus, né, dos mandamentos, se ele fosse eleito por eles, o povo iria ter problema. E aconteceu que o povo se reuniu em toda a terra, cada um segundo a sua opinião, a favor ou contra Anlice, em grupos separados, havendo muitas disputas e grandes contendas entre eles. Então começou ali uma turma a querer defender aqui o rei Anlice, que era rei iníquo, né? Ele não era rei ainda, mas queriam que eleger ele rei, que era um rei iníquo, governar aí para aquela parte do povo que era iníqua, e a outra parte começou a defender que a alma fosse ali seu líder espiritual e o líder que governasse ali o povo. E assim se reuniram para expressar suas opiniões sobre o assunto e apresentaram-nas aos juízes. E aconteceu que a voz do povo foi contrária a Anlice, de modo que não foi proclamado rei. Então, ou seja, a maioria não colocou um iníquo. Olha só, isso é um bom exemplo, hein, para o Brasil. A maioria não colocou um homem iníquo para governar aí o seu povo, né? Eu também acredito que aqui também a maioria não elegeu também um iníquo. A maioria do povo não faria isso aqui também no Brasil. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. A palavra de Deus pode me ajudar a reconhecer falsas doutrinas. E aconteceu que no primeiro ano do governo de Alma como juiz, foi-lhe apresentado um homem para ser julgado, um homem de grande estatura e notável pela sua grande força. Então Alma já estava aí governando e liderando o seu povo e apresentou para ele um homem para ser julgado. E ele saíra pregando ao povo o que chamava de palavra de Deus, opondo-se à igreja. Então o cara já estava causando problema entre o povo e foi levado para Alma para ser julgado, declarando ao povo que todos os sacerdotes e mestres deveriam tornar-se populares e que não deveriam trabalhar com as próprias mãos, mas deveriam ser sustentados pelo povo. Olha só, o cara já chegou causando. E que era Neor, na verdade, né? Esse líder aí era Neor. E ele também testificou ao povo que toda a humanidade seria salva no último dia e que não precisariam temer nem tremer,
mas que podiam levantar a cabeça e regozijar-se, porque o Senhor havia criado todos os homens, e também havia redimido todos os homens. E no fim, todos os homens teriam vida eterna. Então ele falou: ó, podem viver aí tranquilamente, que no final tudo vai dar certo. Essa era a teoria dele. E aconteceu que tanto pregou essas coisas que muitos acreditaram em suas palavras, e foram tantos que começaram a sustentá-lo e a dar-lhe dinheiro. Então, algumas pessoas começaram a acreditar aí nas mensagens desse homem que queria desvirtuar o povo do caminho correto. E ele começou a exaltar-se no orgulho de seu coração e a usar vestimentas custosas, sim, e até começou a organizar uma igreja de acordo com a sua pregação. Então aí você vê, né? Ele começou aí a se tornar orgulhoso e também começou a se vestir aí com roupas caras. Olha só aí um dos problemas aí que ele já estava cometendo. Além do orgulho, se vestia com roupas custosas. E ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais, pois eis que a artimanha sacerdotal é o homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. Ou seja, ele não estava preocupado aí com o bem-estar do povo, mas na verdade ele estava querendo usar de artimanhas sacerdotais para poder liderar o povo. E eis que o Senhor proibiu isto. Portanto, deu o Senhor Deus um mandamento de que todos os homens tenham caridade, e a caridade é amor. E se não têm caridade, nada são. Portanto, se tivessem caridade, não permitiriam que o trabalhador de Sião perecesse. Mas o trabalhador de Sião trabalhará por Sião, porque se trabalhar por dinheiro, perecerá. Então, aqui já está uma dica aqui bem clara para cada um de nós, né? Aquele que quer ter caridade, que é o puro amor de Cristo, vai trabalhar por Sião, porque aquele que trabalhar por dinheiro vai perecer. E aconteceu que Alma, sendo um homem de Deus e muito exercitado na fé, clamou dizendo: Ó Senhor, tem misericórdia e poupa minha vida, a fim de que eu sirva de instrumento em tuas mãos para salvar e preservar este povo. Olha só a oração que Alma fez aqui, pedindo para Deus preservar a sua vida para que ele pudesse salvar eh, e poupar aí preservar o povo, né? A alma estava pedindo isso para Deus, porque ele tinha muita fé em Deus. Ora, tendo a alma dito essas palavras, lutou novamente contra Anlice e foi fortalecido de modo que matou Anlice com a espada. Então ele já resolveu ali um problema, matando Anlice com a espada. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são humildes seguidores de Deus. Vamos continuar lendo aqui essa história e vendo onde ela se encaixa dentro de cada tópico aqui que nós estamos lendo. Mas aconteceu que todos os que não pertenciam à Igreja de Deus começaram a perseguir aqueles que pertenciam à Igreja de Deus e que haviam tomado sobre si o nome de Cristo. Ou seja, aqueles que se afastaram começaram a criticar aqueles que estavam na igreja. Sim, eram perseguidos e afligidos com toda sorte de palavras, e isto por causa da sua humildade, porque não se exaltavam aos seus próprios olhos, e porque partilhavam a palavra de Deus, uns com os outros, sem dinheiro e sem preço. Ora, havia entre o povo da igreja uma lei severa que proibia a qualquer homem que pertencesse à igreja perseguir aqueles que não pertencessem à igreja, e proibia perseguições entre eles mesmos. Ou seja, vamos viver em paz, vamos viver tranquilamente, sem perseguições, né? E com muita humildade, com muito amor, seguindo a palavra de Deus, vamos viver aqui tranquilamente. Esse era o mandamento daqueles que viviam, né, a lei. Não obstante, havia muitos entre eles que começaram a tornar-se orgulhosos. E aí começou o problema, hein? Lembra do ciclo do orgulho? Nós já aprendemos aqui em aulas anteriores o ciclo do orgulho. Quando você começa a se tornar orgulhoso, vai começar a ter problema. E a contender acaloradamente com os seus adversários, chegando a bater-lhes, sim, golpeavam-se uns com os outros com seus punhos. Ora, isso aconteceu no segundo ano do governo de Alma, causando à igreja muitas aflições, sim.
Isto foi causa de muitas tribulações na igreja, porque o coração de muitos se endureceu e seus nomes foram riscados, de modo que não mais foram lembrados entre o povo de Deus, e também muitos se afastaram no meio deles. Então, ou seja, você quer começar a ter problema na sua vida, você acha que tudo que você conquistou foi por força própria, por mérito próprio, por capacidade própria, e aí assim você começa a se tornar orgulhoso na sua vida, e aí você vai se afastando do evangelho, o espírito vai se afastando, e aí começa um povo orgulhoso, começa a viver muitas aflições na igreja, muitas tribulações começam a acontecer, e aí as pessoas começam a se afastar. Foi o que aconteceu devido à causa principal, que foi o orgulho. Mas tem solução. Aqui uma das soluções. E eles repartiam os seus bens com os pobres e os necessitados, e os doentes e os aflitos, cada um de acordo com o que possuía, e não usavam vestimentas custosas. Contudo, eram asseados e formosos. Então, você quer sair desse ciclo do orgulho? Quer encontrar uma solução? Comece a repartir os seus bens com os pobres, com os necessitados, comece a cuidar dos doentes, dos aflitos. Seja humilde, não fique gastando aí com vestimentas custosas, colocando o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Essa escritura nos ensina isso. E assim eles organizaram os negócios da igreja e assim começaram a ter paz contínua novamente, apesar de todas as perseguições. Então, a gente já aprendeu aqui qual é o maior problema que nós podemos ter, que é o orgulho, vestimentas custosas, começar a dar valor para essas coisas, convidando as pessoas a se afastar da igreja, ou seja, esse é o problema. E a solução é ser humilde, se arrepender dos nossos erros, abençoar a vida do próximo, como diz essa escritura, repartir os bens com os pobres, os necessitados, né? Então, com humildade, a gente começa a ter paz novamente, começa a progredir. Então, graças à solidez da igreja, começaram a enriquecer extremamente, tendo a abundância de tudo o que lhes era necessário. Então, olha só, eles começaram a progredir e ter abundância, porque começaram a, a aplicar esses ensinamentos na vida deles, né? Deixar de ser orgulhosos e ajudar o próximo. Abundância de rebanhos e manadas e animais cevados de toda espécie, e também abundância de grãos e de ouro, de prata, de coisas preciosas, e abundância de sedas e de finos tecidos e de linho e de toda espécie de bons tecidos simples. Olha só como eles começaram a progredir. Então, o segredo do progresso está aí, ó. Você quer prosperidade na sua vida? Está aqui o segredo, né? No versículo anterior aí, aprendemos qual é o segredo. Ajuda o próximo, ajuda os pobres, necessitados, doentes. Agora a gente está tendo muitas oportunidades de ajudar aí no Rio Grande do Sul, né? Seja humilde. Então, ou seja, esses são alguns exemplos. E assim, em sua prosperidade, não deixavam de atender a quem quer que estivesse nu, ou faminto, ou sedento, ou doente, ou que não tivesse sido alimentado, e o seu coração não estava nas riquezas. Portanto, eram liberais com todos, tanto os velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, pertencentes pertencessem ou não à igreja, não fazendo acepção de pessoas no que se referia aos necessitados. Então, você quer ter prosperidade na sua vida? Ajude os necessitados. A escritura aqui é bem clara. Próximo tópico e último, e eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que eu já estou terminando. Meu exemplo e testemunho podem mudar o coração. Então, vamos ver o que aconteceu aqui nessa história aqui de alma e assim, com o povo de alma, né? E assim prosperaram e tornaram-se muito mais ricos. Olha só que beleza, né? Eles começaram a ser humildes, ajudar o próximo, começaram a prosperar e tornar-se um povo rico, mais do que aqueles que não pertenciam à sua igreja. Pois aqueles que não pertenciam à sua igreja entregavam-se a feitiçarias. Olha aqui os problemas. Você quer ter problema na sua vida? Faça isso aqui, ó. Se entregue às feitiçarias, à idolatria ou ócio, ou seja, fica sem fazer nada, fica o dia todo sem fazer nada, sem produzir nada, que é ser ócio. A tagarelices e as invejas, né? Ou seja, as fofocas e as invejas e contendas, usando vestimentas custosas. Fique colocando aí
essas coisas do luxo em primeiro lugar na sua vida, e aí você vai estar destinado aí ao fracasso, exaltando-se segundo o orgulho de seus próprios olhos, ou seja, como se você fosse é, o responsável por conseguir toda a sua prosperidade, né? Ou seja, se torne uma pessoa orgulhosa que você vai começar a ter problema. Cometendo libertinagem e homicídio de toda espécie de iniquidades. Ou seja, a fórmula do fracasso é exatamente alma no versículo 32 aí. Não obstante, a lei era aplicada a todos que a transgredissem tanto quanto possível. Ou seja, servia para todo mundo a lei. E aconteceu no 8º ano do governo dos juízes que o povo da igreja começou a tornar-se orgulhoso. Olha lá o ciclo do orgulho, né? Você vem com a prosperidade, depois você volta a cair no orgulho, e por causa de suas excessivas riquezas e de suas finas sedas e de seus finos tecidos de linho, e pelos seus muitos rebanhos e manadas, e seu ouro e sua prata e toda espécie de coisas preciosas que haviam obtido pelo seu trabalho, e por causa de tudo isso, engrandeceram-se a seus próprios olhos e começaram a usar vestimentas muito luxuosas. Olha aqui ele repetindo mais uma vez do que tinha sido dito. Ou seja, o problema aí é esse, né? Você começa a se tornar rico, começa a se tornar orgulhoso, começa a colocar as coisas materiais em primeiro lugar na sua vida, aí você começa a descobrir o caminho do fracasso. Ora, isto foi motivo de grande aflição para a alma. Sim, e para muitos que a alma consagrara como mestres e sacerdotes e élderes da igreja. Sim, muitos deles ficaram grandemente contristados com a iniquidade que começara a haver entre seu povo. Então, aqui a gente aprendeu aí o que é o significado do orgulho, o como destruir um povo, esse ciclo do orgulho aí que causa muitos problemas, até que a pessoa venha a se arrepender, reconhecer os seus erros e prosperar novamente, colocando Deus e os mandamentos de Deus e humildade em primeiro lugar na vida dela. Então, esse é o caminho. Então, a gente aprendeu aqui, estudando o livro de Alma e esses último capítulo de Mosias sobre o que aquele povo vivia, de que maneira aquele povo vivia naquela época, e que serve muito bem de exemplo para os nossos dias atuais. Bom, a próxima aula, Alma de 5 a 7, eu convido você a estar aqui comigo na semana que vem. Se você quer ter se você tem um testemunho do livro de Mórmon, por favor, deixe aqui no comentário o seu testemunho, o que você mais gostou aí desses estudos. Se você quer ganhar um livro de Mórmon também, se você ainda não tem, clique aqui no comentário aqui abaixo e solicite um exemplar que o livro de Mórmon vai parar aí na sua casa, e assista os vídeos aqui no canal também do livro de Mórmon para você aprender mais sobre esse conteúdo. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, um forte abraço e até a semana que vem.